PDA, ele nasceu com a Eco 92. A Eco 92, na verdade, foi voltada principalmente para a Amazônia. Era o grande chamamento da Eco 92, de estabilização do clima, essas coisas todas, da ameaça à Amazônia em geral. Então, tinha uma promessa de recursos internacionais por volta de $1,5 bilhão para o Brasil ser investido na Amazônia. Isso vários países se comprometeram e tal. Então, é importante destacar que o PDA ele era parte integrante de um esforço maior que foi feito pelo governo federal e da época e por parceiros internacionais para conter o processo de desmatamento acelerado que acontecia especialmente na região amazônica, mas também em outros biomas, como é o caso da Mata Atlântica, né? Então, no final da década de 80 e início da década de 90, nós tivemos uma migração muito forte para a Amazônia. Estados como Rondônia, por exemplo, tiveram a sua população dobrada em apenas um ano. Em 84 aconteceu isso, né? E isso, obviamente, gerou uma pressão muito grande sobre os recursos naturais, especialmente na forma de desmatamento. E havia necessidade de fazer alguma coisa para conter esse processo, né? Um elemento importante é que esses agricultores que saíram das regiões sul e centro-sul do Brasil e foram para a Amazônia, ao chegar na Amazônia não tinham qualquer conhecimento sobre como tirar a sua renda, seja do extrativismo, seja da agricultura, daquele bioma completamente desconhecido, né? Clima, solo, completamente desconhecido para aqueles agricultores. Portanto, as técnicas, as práticas produtivas que eles tinham de origem não se aplicavam nesse novo bioma. Existia, e de certa forma ainda existe, uma certa dicotomia entre desenvolvimento ou conservação. E esse foi um tema muito debatido na Eco 92. Nós, do campo agroecológico, organizamos o debate sobre a agricultura sustentável e procuramos exatamente demonstrar que essa dicotomia ela é falsa, desde que se empregue um enfoque para o desenvolvimento que concilie desenvolvimento e meio ambiente, e a perspectiva da agroecologia era o caminho a ser seguido. Então a sociedade civil se organizou, principalmente o Grupo de Trabalho Amazônico, Conselho Nacional de Seringueiros. Eles fizeram um movimento no sentido de pressionar o governo para também garantir recursos para a sociedade civil, para as populações da Amazônia. Hoje são as populações da floresta. Então esse foi o mote de criação do PDA e da forma como ele foi criado. Quer dizer, ele foi, desde o início, criado de forma participativa. A comissão que criou era paritária, tinha gente da sociedade civil, tinha gente do governo, tinha gente das agências de cooperação internacionais, no caso Banco Mundial, no caso Banco Alemão, né, e a GTZ também. Esse processo foi bastante doloroso, porque foi uma inovação total, fazer uma coisa com participação paritária da sociedade civil em todo o processo. Todo mundo teve paciência, teve momentos de tensão bastante grande, mas conseguimos finalmente emplacar o PDA, como de certa forma ele se encontra até hoje. Então, o PDA ele é um projeto totalmente inovador, até em relação aos outros projetos do PPG-7, aos outros programas do PPG-7, na medida em que, em primeiro lugar, ele incorpora definitivamente a participação da sociedade civil como nenhum outro componente do PPG-7, né? A sociedade civil atua desde o princípio, desde a concepção do PDA até a execução dos projetos. Então o PDA abrangeu as florestas tropicais brasileiras, Amazônia e Mata Atlântica, com ênfase nas organizações da sociedade civil que tinham trabalhos de sustentabilidade, sejam elas organização de base ou sejam elas organização de apoio, mas voltadas para a população mais pobre da Amazônia e da Mata Atlântica, para os camponeses, para as populações extrativistas, e aí vai desde caiçaras até seringueiros na Amazônia. Mas o objetivo era principalmente apoiar a sociedade civil nessas ações que seriam inovadoras de desenvolvimento sustentável. Na perspectiva de criar um novo paradigma, né, de produção agrícola, de extrativismo, que fosse o mais amigável possível
aos recursos naturais, né? Uma espécie de uma política sustentável para o meio rural. Então, a ideia era que os projetos pudessem servir de demonstrativo, daí o nome, projetos demonstrativos, né? Demonstrativos para uma nova política de exploração ou de utilização, né, agrícola das regiões abrangidas pelo programa. Ele tinha diferentes componentes, porque ele fazia contato com outras áreas temáticas do PPG-7, né? Então, por exemplo, a promoção do uso sustentável dos recursos naturais, né? O ecoturismo, né? Que era uma área que se pretendia ser uma alternativa também de renda para as famílias, para que não ficasse apenas focado no uso intensivo do solo, como era a tradição desses agricultores, né? A questão das unidades de conservação, quer dizer, então o programa fazendo interação com a política de criação e de implementação das unidades de conservação. O PDA talvez tenha sido a primeira experiência de institucionalização de uma relação mais permanente, de construção, né, entre o Estado e as organizações da sociedade civil, e com esse tipo de perspectiva, a partir de experiências muito localizadas, ter iniciativas onde as florestas, a biodiversidade, elas são fontes de desenvolvimento econômico, de emancipação social, conservando, sem ser para uma perspectiva extrativista e predatória. É um programa que surge com esse desafio, né, digamos, o ambiental ele surge na frente, mas a perspectiva agroecológica, exatamente, você desenvolve uma economia agrícola fundada no uso sustentável dos recursos naturais. Então, eu atribuo ao PDA um papel significativo na visibilidade que hoje esse campo da agroecologia adquiriu no Brasil. A novidade do PDA de fazer esse projeto de forma participativa, na verdade não é um projeto, é um subprograma dentro do Programa de Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras, de forma participativa. Esse era o grande desafio, e fugindo das formas mais tradicionais de financiamento, seja bancário, ou seja também via governo, né, no caso o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Então, que isso eram mais burocráticos. O PDA, ele funcionava de forma muito simples, né? Havia, primeiro, os doadores, não é? Que, desde o princípio, a União Europeia, né? E também outros governos, especificamente, o governo da Alemanha é um dos principais doadores ao PDA, não é? Então, esses doadores repassavam recursos para uma conta criada no agente financeiro, que no caso era o Banco do Brasil, né? Então todos os recursos eram depositados nesta conta. E desta conta era repassado para os projetos. Então a novidade foi o dinheiro não transitar pelo governo. Embora o Banco do Brasil fosse o agente financeiro e o PDA fosse auditado pelo governo, pela Secretaria Federal de Controle, o dinheiro não transitava pelo Tesouro Nacional. Então, no caso, se criou uma particularidade para operar pequenos projetos e garantir que o dinheiro chegasse lá na ponta, junto às comunidades. Os executores dos projetos eram as associações de produtores. Era um dinheiro realmente que o governo tinha controle e nós tínhamos, ele era bem aplicado. Havia um conselho gestor que tomava as decisões sobre os editais, né, descrevia os editais, todas as diretrizes de aplicação dos recursos, recebia as propostas e analisava essas propostas, e aprovava essas propostas, não é? O PDA ajudava na elaboração dos projetos.
né? Fazia oficinas locais em que esclarecia os objetivos dos projetos e estimulava os grupos, né, as entidades, a escrever suas próprias propostas, né, e a melhorar à medida que fosse avançando, né. E ele tinha uma forma de decisão participativa. Tinha um comitê, então um secretário, uma pessoa do ministério não podia botar o dedo no dinheiro. Eu quero que aprove esse projeto. Não, tinha um conselho que aprovava, que era paritário, que é importante. E após a aprovação, os recursos eram autorizados, eram depositados integralmente numa subconta daquele projeto. Isso é uma coisa importante porque todos sabiam que desde o princípio que todos os recursos comprometidos com aquele projeto estavam garantidos naquela conta. Uma conta de aplicação, obviamente, o recurso ficava lá rendendo. No final do projeto havia uma compatibilização para a utilização integral dos recursos, mas o recurso não ficava parado, mas dava uma garantia ao executor de que, uma vez começado, o projeto iria até o final sem interrupções, a não ser que houvesse algum problema da parte dos executores, né? Da parte do financiador, os recursos estavam garantidos, né? Esse mecanismo é mais simples do que os atuais, em primeiro lugar porque não exige o cadastro bancário, que é uma dificuldade muito grande hoje com todo mundo que tenta acessar recursos bancários, né? Veja o caso do BNDES, por exemplo, né? Que as entidades, para ter acesso a recursos, precisam passar por uma bateria de comprovações, né, de documentos, de certidões, que muitas entidades, especialmente as pequenas, não têm condições de, né? E vale lembrar que, à época, essas entidades estavam se estruturando. O PDA é um grande promotor do fortalecimento da sociedade civil nesse aspecto, porque ele promoveu ele contribuiu para que muitos grupos que funcionavam informalmente passaram a se formalizar, né, aliás, o PDA, inclusive, apoiava projetos de grupos informais, tá certo? Não havia nem a necessidade da entidade estar constituída na sua origem, né? Posteriormente, passou a ser somente com entidades formalmente constituídas, né? A gestão do projeto era feita pela Secretaria Técnica do PDA, portanto, pelo governo brasileiro, né? Através de uma equipe pequena que fazia toda a parte de secretaria do Conselho Gestor, né, de assessoramento do Conselho Gestor, desenvolvia as chamadas, né, fazia a parte de monitoramento dos projetos, portanto, ia a campo, acompanhar os projetos, orientar a execução dos projetos, né, e fazer a análise das prestações de conta. Então, essas eram tarefas da Secretaria Técnica, né? Então, uma vez aprovado o projeto, o recurso era assegurado completamente numa conta e a liberação das parcelas mensais eram feita mediante a prestação de conta do proponente, né? E depois de ser aprovado pela Secretaria Técnica do PDA, a próxima parcela era liberada, né? Então, um mecanismo simples, absolutamente funcional, né? E que dava garantias de execução do projeto dentro do seu cronograma, sem interrupções, né? A contrapartida do programa, portanto, era dada pelo governo brasileiro na forma de gestão do projeto, né? E também de contratação de consultorias, né? Para poder acompanhar a execução do projeto, né? Em todas as suas dimensões. Havia um acordo de cooperação com o PNUD, né? Que dava celeridade na execução da parte da contrapartida do governo. E eu acho que vale destacar o mecanismo de funcionamento do PDA, até como forma de a gente pensar políticas públicas mais integradas, né? E ao mesmo tempo com menos burocracia, porque uma das grandes dificuldades que nós temos de desenvolver projetos em parceria com a sociedade civil é o excesso de burocracia que hoje é exigido, né? Então, na verdade, você teve um fio condutor durante 18 anos,
que não seria possível se você tivesse o dinheiro totalmente atrelado às decisões governamentais. É claro que teve influência desse ou daquele governo, mas, de certa forma, como a base, quer dizer, as organizações de base participavam do processo, então a linha foi mais ou menos mantida. Né? E que é necessário, se está se pensando em sustentabilidade, não vai se fazer sustentabilidade em dois ou 3 anos, você vai fazer isso durante décadas. Não é fácil, né? Não é fácil, mas é absolutamente possível. E as pessoas, elas têm necessidade de mudar, porque elas sabem que o modelo convencional do agronegócio ou do agronegocinho não vai resolver o problema deles. Não vai resolver o problema da sustentabilidade, vai endividá-los mais. Então, essa consciência, ela vai se instalando aos poucos. A gente poderia dizer que são resultados em várias dimensões. Começando, assim, os efeitos mais, digamos, diretos, imediatos nas próprias comunidades onde os projetos foram desenvolvidos. Eu acho que houve um processo descentralizado, extremamente rico, diversificado por natureza, porque não poderia não ser diversificado, face à imensa diversidade do Brasil, cultural, biológico. E isso já é um grande aprendizado, quer dizer, não é possível pensar em políticas públicas universais e padronizáveis para um país como o Brasil. Então, abrir espaço para a criatividade local, para os arranjos locais, para que esse tipo de processo de desenvolvimento se faça a partir da iniciativa, da cultura e das peculiaridades de cada região, eu acho que esse é um grande resultado do PDA. Que inclusive, ele rompe com uma certa tradição de universalismo das políticas públicas, quer dizer, universalismo no sentido de padronização de instrumentos que saem de Brasília padronizado e chegam nos lugares padronizados. Então as pessoas têm que se ajustar às políticas públicas e não ao contrário. Agora, quando a gente olha para as diversas políticas que são relacionadas com a área de atuação do PDA, nós vamos ver que houveram avanços importantíssimos. Teve um outro, vamos dizer, filhote do PDA, foi para o ambiente, um programa de apoio um programa que foi gestado a partir do PDA, de mudança e de introdução de pagamento de serviços ambientais. Ele funcionou durante um tempo, depois, ainda na verdade, essa semente está plantada. Temos vários projetos no Congresso para pagamento de serviços ambientais, com sistemas agroflorestais, sem sistemas agroflorestais. É uma consciência de que o meio ambiente presta um serviço para as pessoas, para a sociedade. Na área da produção orgânica, por exemplo, nós temos hoje um programa, né, estruturado no Ministério da Agricultura, focando esse tema. Né? Nós temos uma produção orgânica que já está atendendo ao mercado nacional, colocado em rede de supermercados, né, grandes redes de supermercado. Precisa democratizar mais, precisa baixar custo. Mas nós já temos uma iniciativa grande nesse sentido. Né? Na questão da pesquisa, né, que era um dos grandes objetivos, desenvolver subsídios para a produção sustentável, né, nós temos hoje dentro da Embrapa, por exemplo, um departamento que mais cresce dentro da Embrapa é justamente o departamento que trata da pesquisa para a agricultura familiar. Os sistemas agroflorestais hoje estão institucionalizados na Embrapa. Isso não é mais nenhum pecado falar nesse tipo de coisa. Antigamente, você falar nesse tipo de sistemas de policultura, quer dizer, existia uma coisa muito marginal com alguns pesquisadores que tomavam iniciativa, mas hoje não, isso é uma realidade. Assistência técnica, né? Em que pese a dificuldade que nós tivemos de convencer as empresas estaduais de assistência técnica, que estavam mais focadas no modo que aprenderam nas suas faculdades, né? Mas no Plano Nacional de Assistência Técnica nós tivemos avanços importantíssimos, né? Boa parte dos conhecimentos do PDA estão refletidos no novo Plano de Assistência Técnica, né? E que isso certamente já está dando resultados importantes na prática de ATE.
né? Houve um processo muito interessante de diálogo de saberes. Eu acho que essa é uma marca importantíssima, quer dizer, de valorizar conhecimentos locais, quer dizer, equipes técnicas sensíveis a outra forma de produzir conhecimento, de fazer extensão rural, de fazer pesquisa. Isso é um resultado enorme do ponto de vista metodológico, né, de produção de conhecimento a partir do diálogo de saberes. O crédito é a mesma coisa, né? Há um movimento, inclusive, acontecendo neste momento de melhorar a qualidade do crédito, né? Especialmente do Pronaf, né? No sentido, primeiro, de incorporar outros modelos, né? outros sistemas agrícolas, que não apenas o sistema por produto, né? O crédito sempre foi focado em cima de produtos, ou é o milho, ou é o suíno, ou é a pecuária, né? Então, desenvolvendo uma linha de crédito que possa atender ao sistema produtivo da unidade como um todo, né? Inclusive a área de manejo, no caso da reserva legal, onde há a possibilidade de fazer manejo, quer dizer, um crédito integral para incorporar todas as atividades produtivas da família, né? Isso está em andamento, né? No mercado institucional de alimentos, né? Quer dizer, que é a venda da alimentação produzida pela agricultura familiar para escolas, para creches, né? Então nós tivemos o PAA, o grande projeto que mais se beneficiou dessas iniciativas, né? Então hoje nós temos, em grande medida, em todas as áreas tem problemas, né? O PAA está passando por uma dificuldade agora, mas é uma política que certamente avançou muito nesse aspecto, ligando o produtor desde da sua atividade produtiva, né? Respeitando o que cada produtor produz, né? Os primeiros tratamentos dessa produção, a limpeza, a classificação, né? O transporte e a entrega desses produtos para os seus consumidores, que são as escolas, as creches, né? Através do componente de doação simultânea do PAA. Então, quando a gente olha para o conjunto das políticas públicas que tem a ver com a produção da agricultura familiar, vamos ver que nós tivemos grandes avanços nos últimos 10 anos. Né? E o PDA certamente foi um grande contribuinte para que esses avanços acontecessem. Evidentemente, ele não pode atribuir tudo ao PDA, mas o processo que o PDA fomentou, ele foi muito importante porque ele foi alavancando outros processos. Então, essa ideia do PDA alavancar, seja nas regiões onde os projetos foram implantados, seja nacionalmente, foi desdobrando em uma série de outras iniciativas. Mas por quê? Porque empoderou organizações locais que foram, seja com apoio do PDA, seja com apoio de outros projetos, se articulando e foram construindo capacidade política de influenciar outras esferas do governo. Eu imagino que a ideia é gerar referências locais para depois universalizar, que é uma ideia clássica, que a pesquisa agronômica atua, tudo, que você gerar referências que sejam universalizáveis. Só que, como eu vinha dizendo antes, quer dizer, esse tipo de proposta, elas têm que ser ajustadas localmente. Quer dizer, não existe universalização de técnicas, não existe universalização, né, de projetos. Um projeto deu certo num lugar, agora vamos copiar para outros lugares. A ideia não pode ser essa. Quer dizer, o demonstrativo é muito mais em termos de princípios. E, de fato, o PDA demonstrou muito. Demonstrou e até o final continuou demonstrando. Quer dizer, demonstrando que há determinados princípios que precisam ser incorporados nos programas de desenvolvimento rural, que permitem exatamente essa conciliação entre o ambiental, o econômico e o social, né? E esses princípios, esses aprendizados, eles vão se irradiando na forma de redes. Mas em cada local, esses aprendizados eles precisam ser experimentados, incorporados e ser um grande novo laboratório, né, de desenvolvimento
mas ajustada à realidade local. Então, não é exatamente a tecnologia do SAF que vai sair de um lugar e vai para o outro, mas são determinados princípios de manejo. Não é determinadas formas de construção de mercados que vão ser ajustados de um lugar para o outro, mas é determinados princípios de gestão. É um patrimônio, né, de conhecimento, de geração, que está invisível e que acho que houve um certo esforço de sistematizar, de documentar, e esse conhecimento ele está fluindo, mas acho que talvez o próprio Estado não tenha conseguido incorporar e entender a importância de um programa desse para o desenvolvimento sustentável. Acho que essa é a minha hipótese, que essas coisas não estão nos papéis, não estão nos vídeos, não estão nos documentos produzidos. São conhecimentos que são difusos e que têm criado, né, uma série de desdobramentos, inclusive em outras políticas, como eu já disse. De certa forma, os objetivos formulados pelo PDA, eles foram atingidos enquanto projeto, mas ele não conseguiu dar o salto para virar uma política de fomento e apoio à inovação, o que deveria ser, que foi uma ideia inicial. A ideia inicial era isso, mas ele foi entendido pelas comunidades como uma tábua de salvação, em vez, na verdade, como um financiamento. E não era isso, era para ser desde o início uma proposta de inovação, de apoio à inovação em nível de comunidade. Eu entendo que com essa experiência toda, estaria um momento de se dar a volta por cima e engatar nesse outro viés e trabalhar basicamente com inovação. E aí, o problema da inovação é que você vai ter um custo de transação maior, porque você vai ter que ter uma sistematização bem feita, você vai ter que ter um acompanhamento técnico bem feito e você vai ter que se associar digamos, a Extensão Rural, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, para trabalhar essas questões. Vale a pena fazer determinados investimentos. Agora, tem um tempo de amadurecimento qualquer processo desses. Qualquer processo, depende das pessoas que estão lá, que são vamos dizer, tenham vontade de fazer isso, de mudar. O PDA, tal como ele existiu, como ele foi criado, ele precisaria, eu vejo que ele deveria ganhar novos contornos. Quer dizer, eu acho que ele surgiu num determinado momento histórico, não existia nenhuma referência similar. O que seriam esses novos contornos? Acho que é institucionalizar dentro do Ministério e inclusive em parceria com outros ministérios, programas dessa natureza, de apoio à gestão florestal, da biodiversidade, mas que necessariamente deveria ter uma articulação mais explícita com outras políticas públicas que têm coerência e que são geridas por outros ministérios. Qual seria o papel do Ministério do Meio Ambiente numa política de agroecologia? Ou uma política de agroextrativismo, né? Ou dos povos e comunidades tradicionais, que também existe uma política de povos e comunidades tradicionais, e que tem exatamente essa dificuldade de integração. Para avançar mesmo, é fundamental encontrar um mecanismo de trabalhar de um trabalho conjunto das comunidades com o governo, com a extensão rural, formas de trabalhar que deem conta dessa inovação, da ruptura com o velho. Evidentemente, com o mecanismo adequado de financiamento da sociedade civil. Não dá para você financiar a sociedade civil com os mecanismos que estão aí. A prova é o Fundo Nacional de Meio Ambiente, que tem muito boa vontade, mas não consegue avançar porque é draconiana a amarra burocrática. O PDA ele foi executado com recursos da cooperação internacional. Quer dizer, hoje, operar recursos públicos, recursos governamentais pelas organizações do terceiro setor ainda é um grande problema porque não tem um marco legal apropriado para esse tipo de repasse de recursos públicos. Nós somos sujeitos ainda à legislação de licitação, contratação de pessoal pelas organizações, tudo isso vai colocando uma série de impedimentos legais que tem dificultado que a experiência do PDA se repita em outras esferas e outros ministérios.
né? Por isso, inclusive, a nossa demanda ao próprio Ministério do Meio Ambiente para que esse programa não seja desconstruído, exatamente porque hoje não existem alternativas no Ministério do Meio Ambiente e em outros ministérios para gerir projetos dessa natureza. Então, num cenário de mudança climática, num cenário de degradação ambiental enorme, a agricultura depende do meio ambiente para existir, tanto para a produção de insumos quanto da própria fertilidade, dos ecossistemas. Degradação dos recursos hídricos. Com a população mundial crescendo, nós vamos estabilizar em 9 bilhões em 2050, mais ou menos. Nós temos uma equação que não está fechando. Esse ano de 2014 é o Ano Internacional da Agricultura Familiar, decretado pela ONU. Então é uma grande oportunidade. Por que a ONU decreta o Ano Internacional da Agricultura Familiar? Porque a agricultura familiar ela é portadora de soluções para esse conjunto de crises interconectadas que o planeta atravessa. Então, portanto, é uma oportunidade, dentro e fora do Brasil, de nós reafirmarmos a necessidade da reforma agrária, a necessidade da agroecologia, né, e a necessidade do Estado democratizar seus programas e atribuir à sociedade civil um papel protagonista, né, na promoção de processos de desenvolvimento. E aí voltamos ao PDA. Né? O PDA ele é uma experiência que apontou um caminho, né? É uma experiência que foi bastante bem acolhida nas organizações da sociedade civil, não só pelos recursos que foram repassados, que nem foram tantos assim, mas pelo que eles desdobraram do ponto de vista de parcerias com o próprio Estado. Quer dizer, em cada lugar onde ocorreu um projeto do PDA, houve relações com universidades, houve relações com instituições de pesquisa, houve relações com instituições de extensão rural, quer dizer, e foi criando redes localizadas de promoção de desenvolvimento. Agora é preciso reconstituir uma base institucional para que isso aumente a escala. Aumentar a escala é a grande palavra de ordem hoje do campo agroecológico. Nós somos muitos, temos experiências proliferadas pelo Brasil inteiro, mas ainda muito localizados. Então, como aumentar a escala, seja no território onde a gente está, mas também interconectando nossas experiências de forma que a gente vai, pouco a pouco, reocupando os territórios, né, os territórios rurais, na base da agricultura familiar, camponesa, resguardando os territórios das populações tradicionais e os povos indígenas. Isso é uma questão essencial se nós queremos um outro projeto de civilização. O caminho é esse.